1h41. Estou aqui com o doutor Emanuel Veras. Quero agradecer a presença dele aqui ao vivo. Ele é urologista. O câncer de bexiga pode registrar mais de 11 mil novos casos esse ano no país. Doutor Emanuel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e conversar um pouco a respeito de saúde e hoje falando um pouco de câncer de bexiga, que é uma doença, um câncer muito prevalente, né? É o quarto câncer mais comum nos homens. É o quarto, é? Quarto mais comum nos homens. O primeiro é o que? Próstata? Primeiro é próstata. Tá. É o oitavo mais comum nas mulheres e é o segundo câncer urológico mais comum, perdendo apenas para o câncer de próstata. Daí a sua importância epidemiológica e para a população, e daí a importância da gente conversar um pouco a respeito do tema. Ele é considerado um problema de saúde pública no Brasil? Sim, é um câncer prevalente, né? O segundo câncer mais prevalente na urologia, o quarto em homens, o oitavo em mulheres. É um câncer agressivo. Né? Agressivo, doutor? Agressivo. E há um dispendio de dinheiro público no tratamento desses cânceres importante, daí a sua importância. O que é a bexiga, doutor? A bexiga, onde fica o depósito da urina? Exato, a bexiga é o órgão armazenador da bexiga, né? O sangue ele é filtrado pelo rim, né? Que é um dos nossos filtros pelos dois rins, que acaba filtrando o sangue e produzindo a urina, né? E na urina excretando algumas substâncias, né? Decorrentes do nosso metabolismo, e o rim é muito importante na manutenção da pressão, né, equilíbrio ácido-base, equilíbrio hidroeletrolítico, e essa urina é formada no rim, desce pelo ureter e fica armazenada na bexiga até o momento que ela enche, nós temos vontade de urinar e urinamos. A informação vai para o cérebro e a gente urina. Ou Exatamente. Seja, o urinar bem, esse equilíbrio, é tudo de bom, né? Quando não funciona legal, por exemplo, eu fiz uma entrevista aqui com um colega do senhor sobre a hiperplasia prostática benigna, que é um problema, não é um câncer, mas que gera uma série de problemas. Agora, o câncer de bexiga é diferente porque é um CA e é agressivo. Exatamente. Agora, eu costumo trazer a analogia, o nosso corpo é como se fosse uma máquina, né? Uhum. É igual um carro. Se tem alguns componentes do carro que não estão funcionando bem, compromete outros e compromete o funcionamento como um todo. É igual ao nosso corpo, né? Todos os componentes têm de funcionar da melhor forma possível. O que mais causa o câncer de bexiga, doutor? Vamos lá. Tem uma causa assim específica? Tem algumas. O câncer de bexiga está muito mais relacionado a fatores externos, exógenos, do que fatores familiares e genéticos. Fatores familiares e genéticos também têm a sua importância, mas ele não prevalecem tanto. Não prevalecem tanto. E ele muitas vezes é uma doença multifatorial, tem alguns fatores de risco. O principal de todos é o velho conhecido cigarro. O cigarro. A gente sempre diz aqui, doutor, que ninguém ganha nada com cigarro, né? Exatamente. O cigarro ele está relacionado diretamente a várias doenças oncológicas. Câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de esôfago. São centenas de substâncias cancerígenas que o indivíduo que fuma joga para dentro do organismo. Exatamente. Então, assim, nos homens, pelo menos 50% dos cânceres de bexiga vão estar relacionados com cigarro. Em mulher, em torno de 35%, 40%. Por que essa diferença de homens e mulheres? Tem a questão da prevalência de fumantes, né? O homem fuma mais. O homem ainda fuma mais do que as mulheres, né? E também a biologia acaba mudando um pouco. E a carga de tabagismo, né? Então acaba sendo mais presente nos homens. O homem bebe mais, né? Associa mais o cigarro à bebida, tem todos esses detalhes. Então, assim, o cigarro, ele é um dos principais vilões. Além do cigarro, nós temos outros fatores de risco. A exposição a substâncias químicas, corantes, tintas, né? Derivados do petróleo, quadros inflamatórios, infecciosos, algumas profissões, né? Algumas profissões. Exato. E aí é importante, essa exposição, nos últimos anos, ela diminuiu, porque hoje nós vemos muito mais a utilização de equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs nas grandes indústrias, mas ele continua sendo um vilão. Assim como inflamações crônicas,
quadros infecciosos de repetição, uso de catéteres vesicais de longa duração, pacientes expostos à radiação, temos alguns casos, mesmo anos depois de algum tratamento radioterápico, etc., surgia algum câncer de bexiga secundário à radioterapia. Então temos alguns fatores aí, exposição a alguns medicamentos, então temos alguns fatores exógenos que acabam sendo os mais importantes no surgimento do câncer de bexiga. Porém, também temos uma parcela aí relacionada a algumas síndromes genéticas, né, e fatores genéticos familiares. Doutor Emanuel Veras aqui, médico urologista. O senhor falou no cigarro, no tabaco, no fumo. Aí a pergunta, até porque a gente tinha conversado aqui fora do ar. Aí o indivíduo diz assim, não, mas eu deixei de fumar aquele cigarro de palha, eu agora estou com aquele cigarro eletrônico, né, que virou moda. O que é que o senhor diz? Para quem trocou o cigarro de palha pelo tal do cigarro eletrônico, achando que está fazendo uma boa troca. Exato. Antigamente o nosso discurso em relação ao cigarro de palha é o seguinte, o cigarro de palha já era pior do que o cigarro com filtro. Com filtro, pronto. Hoje em Porque dia, tinha aquele cigarro sem filtro. Exato. Ele é pior. Hoje em dia, o cigarro eletrônico ainda consegue ser pior do que o cigarro com filtro, o cigarro com palha. Exatamente. Além das doenças oncológicas, tem muitos quadros inflamatórios, né, associados ao uso desse cigarro eletrônico, né? Ele parece que é mais viciante, né? Tem esse ele tem um poder de vício importante e tem inúmeras aí substâncias relacionadas aí ao câncer oncológico. Então essa troca não faz sentido, né? Não. O melhor é parar, né? Exatamente. O melhor é ter hábitos de vida saudáveis. A questão dos hábitos de vida saudáveis, antigamente, há alguns anos, associava-se muito hábitos de vida saudável a tentar prevenir doenças cardiovasculares. Não, ela também previne várias doenças oncológicas. Os hábitos de vida saudáveis, o dormir bem, alimentar-se bem. Dormir bem é fundamental, né, doutor? Exatamente. Controle de peso, uma boa ingestão de água, alimentar-se bem, né? Não fumar, controle de comorbidades, hipertensão, diabetes. Você ter hábitos de vida saudáveis são fundamentais para a prevenção de doenças oncológicas também, né? Por que o sono é tão... porque diz assim, o sono é reparador, não tem essa frase? Por que o sono é tão importante, doutor? Ele é importante para, digamos, o organismo ter tempo de descanso, de metabolização de algumas substâncias, o cérebro também ter o seu descanso. O sono é fundamental. Tanto é que pacientes que têm distúrbios do sono, por exemplo, a apneia do sono, tem aumento de riscos de doenças cardiovasculares, né, cardíacas, dentre o aumento de várias outras doenças. Muitas vezes com alterações de exames metabólicos. Então o sono é fundamental. Então quem tem problema com o sono tem que procurar o atendimento de um profissional para saber como é que resolve isso, né? Exatamente. Tem gente que, por exemplo, tomar café ao cair da tarde não é um bom negócio, né? Porque o café estimula, né? É uma substância estimulante. Para aqueles pacientes que já têm alguma dificuldade de sono, né, insônia, etc., tem de fazer uma higiene do sono. E aí é importante não ter um hiperestímulo antes de dormir, por exemplo, televisão, celular, né? O celular é uma coisa ruim para a nossa tempo de vestibular, não sei do seu tempo, meu tempo ainda era o tempo do vestibular, não tinha um Enem, tinha aqueles famosos encontros noturnos para a gente trocar ideia, um que sabia mais matemática, outro sabia mais física, e aí era a garrafa de café para a gente não dormir. Quer dizer, mas isso são alguns dias antes do vestibular, você não pode ter, como regra, dormir mal, amanhece com dores no corpo, é um sinal de que o corpo não relaxou, né, doutor? É, que muitos não escutam, mas a minha época era do vestibular também. É isso. Doutor Emanuel, a testosterona tem alguma coisa a ver com o câncer de bexiga? Câncer de bexiga especificamente não. Não tem relação em relação ao aumento, deficiência ou câncer de bexiga. A grande questão, você levantando o tema da testosterona, eu me sinto na obrigação de falar um pouco. Pois não. Nós vivemos hoje uma epidemia de anabolização. Academias. Exatamente. O que é o anabolizante? A anabolização é o uso de testosterona ou derivados de testosterona para fins de lazer, né, estéticos e etc. E nós vivemos uma epidemia. As nossas células nós temos receptores de testosterona em praticamente todas as células do nosso corpo. Então, essa anabolização que vai nos trazer uma testosterona acima do nível fisiológico
pode trazer repercussões em praticamente todos os sistemas. Repercussões neurológicas, psicológicas, né, cognitivas, ou seja, em sistema nervoso central, estéticas de acne, queda de cabelo, arritmias cardíacas, cardiopatias, né, fibrose hepática, podendo gerar até doença oncológica hepática, insuficiência renal, infertilidade, dentre vários malefícios. Então, daí e o pior, doutor, é que há hoje essa prática sem a orientação do profissional médico. Muitas vezes não, mas fulano tomou, se deu bem. Mas não é assim a regra. Exatamente. Nós temos indicações médicas precisas para a utilização de testosterona, né? Pacientes que têm realmente, os pacientes da andropausa, né, conhecida andropausa, pacientes mais velhos com deficiência de testosterona, sintomatologia, tem indicação. Às vezes pacientes que tiveram internação longas em UTI, que perderam muito massa muscular, às vezes tem indicação ali por curtos períodos, então nós vamos ter algumas indicações médicas. A grande questão é aquele paciente que não tem essa indicação médica fazer para fins estéticos, né, a anabolização. Isso aí pode trazer malefícios, né. Agora é aquela questão, às vezes a gente nos deparamos com alguns pacientes no consultório que começam a falar, doutor, eu já tomei, conheço várias pessoas que tomam e não sentiram nada. Assim como você conhece várias pessoas que fumaram a vida inteira e não tiveram nenhuma doença oncológica ou cardiovascular. Mas isso não quer dizer que é um hábito saudável, né? Jamais Nós trabalhamos com estatística. Jamais será. Se você faz isso, você tem uma chance aumentada de ter algum problema. Doutor Emanuel Veras, o câncer de bexiga, ele é silencioso, ele apresenta sintomas, como é que as pessoas podem notar alguns sinais? O principal sintoma do câncer de bexiga é o sangramento na urina. O termo médico é a hematúria. Esse sangramento ele vai estar presente em torno de 50% dos pacientes. Essa estatística varia de um pouco mais de 60% a um pouco mais de 30%. O sangramento pode ser pedra no rim também, tem que avaliar. Pode, tem várias causas de sangramento. Isso. A principal causa de sangramento, independente da idade, é infecção urinária. Pronto. Principal causa de sangramento macroscópico, aquele que é visível, que você vê. Porém, ele pode ser uma infecção urinária, pode estar relacionado com pedra no rim, pode estar relacionado com hiperplasia prostática benigna, como você falou, pode estar relacionado com câncer de bexiga, com câncer de rim. Então, um sangramento macroscópico ele precisa ser investigado, principalmente em pacientes acima de 60 anos e naqueles que têm fatores de risco. Paciente tabagista, por exemplo, esses têm de ser investigados. Um sangramento visível, macroscópico, é obrigatório, naqueles que a gente vai investigar, é obrigatório fazer um exame de imagem. O exame, normalmente padrão ouro, para a investigação desses sangramentos é a tomografia com contraste. E muitas vezes necessitando de algum exame endoscópico, que nós chamamos de cistoscopia, que é quando entramos com uma câmera através do canal da urina para ver a bexiga por dentro. Esse exame acaba complementando a tomografia na investigação desses quadros de sangramento na urina, de hematúria. Porém, ele não é o único sintoma que pode estar presente. Podem estar presentes outros sintomas, né, como sintomas urinários de aumento de frequência miccional, urgência, eventualmente alguma ardência a urinar, alguns pacientes com massa palpável em região inferior do abdômen. Então nós vamos ter alguns sintomas e sinais que podem estar presentes além do sangramento, que nos levantam um alerta para podermos investigar o quadro. O tratamento é exitoso, a possibilidade de cura é alta, porque o senhor disse que é um câncer bastante agressivo. Ele é um câncer agressivo. Agora nós temos um axioma na oncologia. Quanto mais cedo diagnosticamos a doença, maior é a chance de termos um tratamento exitoso. Esse tratamento ele vai variar muito de acordo com o estado clínico do paciente, o estágio da doença, né? O tratamento varia. Tipo histológico. Então, o grau de invasividade da parede da bexiga, tudo isso vai influenciar no tratamento. Esse tratamento... Isso é feito pela a opção depois de fazer essa observação interna, como o senhor falou. O primeiro passo é, nessa cistoscopia, quando nós identificamos alguma lesão, nós fazemos a raspagem, a ressecção transuretral, a RTU. E através dessa raspagem, de alguns anos para cá também tem uma outra técnica, que é feita a ressecção... Uma biópsia.
É uma espécie de biópsia, porque na biópsia a gente acaba retirando toda a lesão, quando possível, né, nessa RTU, ou através também da utilização de laser, uma ressecção em bloco. A partir daí, nós vamos ter o resultado da biópsia, o anátomo patológico desse espécime, né, do que foi retirado. E a partir daí a gente vai ver se a gente precisa fazer uma nova raspagem, se precisa colocar alguma medicação dentro da bexiga, uma instilação dentro da bexiga de BCG, a vacina da BCG é um dos medicamentos mais utilizados, ou medicamentos quimioterápicos dentro da bexiga. Eventualmente, dependendo do grau de invasividade, em alguns casos vamos precisar tirar a bexiga inteira, aí é uma cirurgia de grande inteira. E como fica o paciente sem bexiga? E aí o paciente vai ficar com uma bolsinha. Nós fazemos o que chamamos de derivação urinária, né, que tem alguns tipos diferentes. É um incômodo, né? Quer dizer, mas de qualquer maneira... Mas é o tratamento oncológico. Agora a bolsinha, é interessante isso. Sempre que nós falamos com o paciente, há um choque inicial do paciente em relação à utilização da bolsinha, né, da ostomia. Ali no caso, uma urostomia, para sair urina, né, que também tem a colostomia para saída de fezes. Esses pacientes sempre têm um choque inicial. Mas já existem algumas publicações na literatura comparando qualidade de vida dos pacientes que usam a bolsinha com aqueles pacientes que também operaram da bexiga e fizeram uma neobexiga, que também tem essa possibilidade em alguns casos selecionados de fazer uma nova bexiga utilizando alça intestinal. E aí o paciente não usa a bolsinha. E tem vários estudos comparando a qualidade de vida dos dois. Usa uma parte do intestino e reconstrói a bexiga. Existem estudos comparando esses pacientes. E na grande maioria mostrou-se o quê? Que não há diferença de qualidade de vida do paciente que tem a bolsinha do paciente que tem a neobexiga. Porque tudo na vida tem custo-benefício. O paciente que tem a neobexiga não utiliza a bolsinha, mas ele tem outras questões. Às vezes é um paciente que não urina tão bem, porque o intestino ele não vai contrair como uma bexiga original. O paciente muitas vezes precisa fazer o autocateterismo, que é ele mesmo passar um cateterzinho para poder a urina sair. Então, quando você vai pesar tudo isso, nesses estudos a qualidade de vida foi semelhante. Então, no tratamento da bexiga, às vezes vamos precisar tirar a bexiga como um todo. Alguns pacientes, em caso selecionados, vão fazer radioterapia, podem fazer tratamento sistêmico com quimioterapia, imunoterapia. Então, nós temos uma gama de tratamentos bem vasta, que tudo vai depender de vários comemorativos que nós vamos identificando durante a avaliação e o tratamento do paciente. Existem alimentos que fazem bem a bexiga, que as pessoas podem ter este hábito saudável de alimentação? Olha, que fazem bem, não necessariamente. Não. Mas tem alguns aditivos, algumas substâncias que podem fazer mal. E a gente já falou de várias aqui. Doutor Emanuel, muito obrigado. Então, olhando para aquela câmera, o senhor diz para o nosso telespectador, qualquer um desses sintomas que o senhor citou, procura imediatamente um especialista, no caso urologista. Exatamente, e não só esses sintomas. Muitas vezes nós fazemos esse diagnóstico de acordo com os exames de check-up, de rotina, na sua avaliação com o urologista. Daí a importância de ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento com o urologista, ter um acompanhamento com o seu médico, porque nós vamos acabar identificando vários fatores de risco para podermos orientarmos e fazermos a prevenção, assim como a possibilidade de diagnóstico precoce, que é fundamental para o resultado terapêutico. Doutor Emanuel Vera, médico urologista, obrigado. Parabéns. Obrigado a você. Por ter vindo. Parabéns e pelas ótimas informações. Agradeço ao nosso grande público. Muito obrigado, doutor Emanuel. Obrigado a vocês e estamos à disposição.